Bom, agora vamos então para as hexoses, tá? Então, da mesma forma que nas pentoses era C5H10O5, como é que vai ser justamente nas hexoses? C6H12O6. Quantos carbonos? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Mesma coisa que antes. Aldose, função aldeído no carbono número 1. Tá? Os demais carbonos vão ter justamente hidroxilas. Tá? Eu só vou mudar um pouco aqui em relação ao desenho anterior. Tá? Então, no carbono 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 2 eu vou botar uma hidroxila para a direita, para cá. Tá? No carbono 3 eu vou botar para o outro lado. Estou a fim de botar para o outro lado aqui, ó, H aqui, para cá. No carbono 4 eu vou botar para a direita, para cá. Carbono 5 eu vou botar para a direita. Tá? Lembre que o penúltimo carbono da cadeia, se ele está para a direita, é uma forma D. Lembraram disso? Tá? Isso eu expliquei antes. Tá? Hidroxila, aqui não interessa no último carbono, posso botar hidroxila em qualquer lugar, que o que interessa para definir essas variações são os carbonos no meio da cadeia. Tá? Então, na realidade, aqui nós temos uma aldexose, 6 carbonos, né? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, na realidade, aqui com todos, desculpa a letra aí, tá meio ruim meus hidrogênios aqui, tá? Ajeitando ele aqui também, tá? Então, aqui nós temos justamente uma aldexose, tá? E agora uma septohexose. Vou desenhar um pouquinho para cá, tá? Então, na realidade, eu quero só botar aqui a estrutura da septohexose. De novo, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, tá? Mesma coisa que a gente viu antes. Quando é uma cetose, é no carbono 2, tá? De novo aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Um aspecto muito importante, se algum de vocês por acaso desenhou na atividade o grupo funcional carbonila no carbono 3 ou 4, não está errado, tá? É uma cetohexose, mas o fato é que naturalmente não existem, né? Na natureza, assim, são muito raras as cetoses que têm o grupo funcional no carbono 3. Então, nem se conhece, nem está na relação de cetoses essas que tem no carbono 3. Então, o normal é ser no carbono 2. Da mesma forma que aqui, os demais carbonos vão ter o quê? Hidroxilas, tá? Deixa eu só dar uma coladinha ali, só para fazer uma coisa para vocês. Vou botar aqui no carbono 3 a hidroxila para cá, tá? No carbono 4 eu vou botar a hidroxila para a direita, tá? No carbono 5 a hidroxila para a direita, no carbono 6 não interessa muito, tá? O que vai importar vai ser o carbono 2, 3, 4 e 5. O restante a gente vai ter que completar com hidrogênios, né? Opa, aqui não tem, né? Esse carbono já tem 4, ó. 1, 2, 3, 4 ligações. Então aqui não tem nenhum hidrogênio. Mas aqui sim, aqui vai ter mais 2. Lembre sempre, tá? O carbono tem 4 ligações covalentes. Aqui a mesma coisa, vai ter mais um hidrogênio. Tá? Aqui vai ter mais um hidrogênio. Aqui vai ter mais um hidrogênio. Aqui vai ter mais um hidrogênio. E aqui vai ter mais um hidrogênio. Tá? Então aqui a gente tem a estrutura linear, tá? De uma cetose com 6 carbonos e aqui uma estrutura linear de uma aldose com 6 carbonos. Função aldeído, função cetona. Tá? Da mesma forma que eu expliquei antes para as pentoses, essas duas também têm estruturas cíclicas. O normal é a gente encontrar as moléculas na forma cíclica, em solução aquosa, dentro das células. Tá? E essa aqui, qual que vai ser a estrutura dela aqui? Tá? Justamente ela vai ter o carbono 1 aqui, da mesma forma que a gente viu antes, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, o carbono
1, 2, 3, 4. Aqui, para aí. Carbono 4. Aqui vai ter o carbono 5, tá? E depois, aqui na estrutura do carbono 5, a gente vai ter, ele vai estar ligado com o carbono 6, tá? E aqui, então, carbono 1, lembra aquele esquema, né? O carbono 1, da mesma forma que nas pentoses, o carbono 1 vai se ligar com o carbono 5 através de um oxigênio, tá? Então, o carbono 2 vai ter a sua hidroxila, tá? O carbono 3 vai ter, observem, o carbono hidroxila para um lado, o carbono 3 é para o outro lado. Então, essa hidroxila aqui vai ser para o outro lado, tá? Deixa eu botar certinho o tracinho aqui, tá? No carbono 4, a hidroxila vai ser justamente para baixo, que nem no carbono 2. Tá? O carbono 5 não tem porque tem aqui, tá? E aqui no carbono 6 tem a hidroxila. Então, o carbono 1 vai ter a hidroxila. Uma coisa que eu não expliquei e que é muito importante, que vocês têm que saber, tá? Bom, primeiro vamos completar os hidrogênios aqui, depois eu explico isso aqui. Vou botar todos os hidrogênios, aqui também tem um hidrogênio, aqui também ele vai ter um hidrogênio, tá? Lembrem que esse carbono 1 vai ter uma hidroxila e tem duas formas de ele se organizar. Ele pode estar ou para baixo, tá? Ou para cima. Essa hidroxila pode estar para baixo ou para cima. Quando ela está para baixo, essa estrutura cíclica a gente diz que é a forma alfa. Certo? Vocês entenderam isso? Tá? Agora, se a gente for olhar qual que é esse açúcar aqui, depois eu vou explicar para vocês como é que a gente sabe, tá? Ele é, na realidade, a D-glicose. A D-glicose por quê? Justamente porque ela tem, né, o penúltimo carbono aqui, ó, da cadeia, a hidroxila da para a direita. Então ela é a forma D, tá? E quando a gente tem essa forma cíclica aqui, a gente pode dizer que é alfa-D-glicose, tá? E, eventualmente, vocês vão ver em alguns locais escrito como alfa-D-glicopiranose, tá? Porque esse anel de 6 lados, ó, contem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, né? Então, na realidade, a gente chama de forma pirano em química orgânica. Por isso que chama de uma piranose. Não pirem, tá? Na realidade é a glicopiranose o nome da molécula, tá? Vamos ali pro computador. Olha aqui, pessoal, então aqui em cima, ó, a estrutura cíclica da glicose, que nem eu expliquei para vocês, a forma de glicose, tá em inglês só, por isso que tá glucose, tá? Mas é glicose em português, a forma linear e a forma cíclica. Normalmente nos livros, vocês vão ver sempre essa forma cíclica aqui, tá? Na realidade, essa é a forma que a glicose normalmente se encontra. E depois a gente vai ver que na estrutura das principais moléculas, né? Na estrutura da lactose, na estrutura da maltose, na estrutura do amido, na estrutura da celulose, elas sempre vão estar nessa estrutura cíclica aqui, tá? Lembrem sempre dessa questão hidroxila para baixo, forma alfa, tá? E observem aqui, ó, aqui embaixo é importante também vocês observarem, e eu desenhei aqui para vocês no quadro antes, se vocês estão lembrados, há pouco ali no quadro, a estrutura da frutose, tá? Também está em inglês, por isso está fructose aqui, mas enfim, tá? Aqui é a estrutura da frutose. Observem aqui que ela também, ao contrário lá da ribulose, que não tinha uma estrutura cíclica, no caso das cetoexoses, elas têm estrutura cíclica. Só que delas formam uma estrutura mais parecida com aquela que a gente desenhou para a ribose antes, como se tivesse um pentágono, um anel de 5 lados, tá? Que na realidade a gente chama de furanos, por isso que está escrito aqui, ó, alfa-D-frutofuranose. Então é a alfa-D-frutose, tá? Então na realidade, no caso das que tem são cetoexoses,
elas vão ter essa estrutura diferente aqui. Só para vocês entenderem, né, quando vocês virem essas figuras nos livros, tá, elas estão representando justamente aqui, é uma aldoexose e aqui é justamente uma cetoexose. Aqui é a glicose e aqui é a frutose. Da mesma forma, tá, quando a gente for para as demais, para galactose, tá, para as demais elas também vão ter estrutura cíclica, só vai mudar a organização das hidroxilas. Então observe aqui a diferença, por exemplo, da glicose para a galactose nas suas estruturas cíclicas. A hidroxila do carbono 4 está para um lado na glicose e para a galactose está no outro. Tá? No caso da manose, a diferença é no carbono 2. Tá? Aqui ela está para um lado na glicose, no caso da manose está para o outro lado. E voltando aqui, muito importante aquela questão que eu acabei de explicar para vocês. Forma alfa hidroxila para baixo, forma beta hidroxila para cima. Bom, esses são os aspectos principais, tá? Na realidade aqui a gente tem, isso aqui são, a gente chama inclusive nesse caso de alfa e beta, que são os isômeros cíclicos. Eu expliquei tudo isso para vocês em aula e aqui era somente para vocês fazerem o exercício, tá? Esqueci um detalhe, tá? Pessoal, lembrem, tá? Forma D, o isômero ótico, aquele da imagem espelhada, vai ser a forma L. Então as hidroxilas vão estar todas invertidas em relação à forma D. Bom, acho que era isso por enquanto. Obrigado, abraço para vocês.